Olá, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Vamos iniciando mais uma live, nossa quarta live da nossa jornada. Vamos ver se alguém vai entrar, ou se o povo está tudo comemorando a vitória do Brasil contra o Japão. Eu vou esperar um pouquinho, uns 5 minutinhos, o pessoal ir entrando. O William já está aí online, graça e paz, William, boa noite. Não dá para eu ver todo mundo que entra, então eu vou... Se eu não ver seu nome aqui e não falar, não fique triste, por favor, em nome de Jesus, amém? Vou esperar, como sempre, uns 5 minutinhos para a gente iniciar nossa live, o pessoal ir entrando, amém? Glória a Deus, já temos 11 pessoas conectadas. Graça e paz, meu nome é Sara, sou a pastora Sara da ICF Church. Nós estamos localizados aqui em Barueri, na Brigadeiro Manuel Jordão, 1831, e também temos a nossa outra ICF em Osasco, na João Ventura, amém? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre nós, tem nossas páginas no Instagram, YouTube. Vou esperar 5 minutinhos e começamos. Glória a Deus. Para você que vai entrar e que for a primeira live que está assistindo, acho que eu saí aqui. Caiu aí? Ah, eu que me perdi aqui. Graça e paz, boa noite para quem está entrando. Fábio, graça e paz, Deus te abençoe. Graça e paz, Davi, Deus te abençoe. Vamos ver se o povo vai entrar na live, se o povo está tudo ainda comemorando a vitória do Brasil. Misericórdia. Hoje é a quarta live, nós estamos em uma jornada que chama-se Ciclos Terminam em Mim. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é voltando ao lugar da nossa verdadeira identidade, amém? Então, hoje é noite de reconstrução, amém? Vocês que entrarem na live, compartilhem a live, amém? Vai compartilhando esta live já, para que a gente consiga alcançar mais vidas, mais pessoas que precisam de uma palavra. Graça e paz, Cris, boa noite. Pastora Kátia, graça e paz, meu amor, boa noite. Michele, beijo, meu amor, Deus abençoe. Já temos 21 pessoas aí conectadinhas, glória a Deus. E já daqui 2 minutinhos a gente já começa, amém? Glória a Deus. O Senhor tem uma noite especial para as nossas vidas. O Senhor tem um tempo especial. Edilane, graça e paz, meu amor. Boa noite. Para você que vai ver essa live em outro horário, em outro dia também, que o Senhor te abençoe, que essa palavra possa ministrar teu coração. Amém? Nós vamos orar para iniciar, porque eu não quero me ceder demais no tempo. Então eu já quero colocar esse tempo diante do altar do Senhor e nós vamos começar, amém? O pessoal vai entrando aí e você que já entrou, compartilhe. Senhor, eu já quero te louvar, eu quero te honrar, Senhor, eu bendigo o teu santo e glorioso nome. Eu já, Senhor, consagro esta live no teu altar, repreendendo todo valente, toda seta, toda ação contrária, todo impedimento. Ah, Espírito Santo, te clamando e pedindo conduz, visita os corações, visita mentes, Senhor, toca as vidas, é para a honra, é para a glória do teu nome, Senhor, estou aqui em obediência a ti, que não seja, Senhor, a minha voz, mas a tua voz profética a bradar nesta noite, a ministrar os corações. Eis-nos aqui, Senhor, cativa mentes e corações, Senhor, de cada um que estiver online, e tudo seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Amém?
Aplauda aí a Jesus, na sua casa, onde é que você estiver. Coloca um sinalzinho aí vão, né? Vamos dando glória a isso, manda coraçãozinho, amém? Para a pastora saber que tem gente aí, amém? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre voltando ao lugar da sua verdadeira identidade, amém? Quando Deus começa o quê? A reconstruir, né? Na última live nós falamos sobre tudo aquilo que são feridas, tudo aquilo que desconstrói a nossa identidade, que muitas vezes nós passamos por marcas, dores, feridas, situações, e isso vai construindo, né? Como se fosse uma lente nos nossos olhos mesmo. E aí a gente começa a se enxergar a partir daquilo que aconteceu, a partir da marca, a partir da dor, a partir da rejeição. A nossa visão, ela começa a ser completamente distorcida a respeito da nossa identidade. E muitas vezes nós somos levados a um lugar de não nos encontrarmos mais, né? Você nunca ouviu, eu tenho certeza que cada um já ouviu alguém falar assim, nossa, né? Eu não me acho mais, eu não me encontro mais. E é porque as marcas, as dores, todas as situações do dia a dia vão distorcendo a nossa visão ao nosso respeito, amém? Então nós falamos sobre isso, essa live hoje já não é mais sobre isso, nós vamos falar sobre o quê? Né? Sobre restaurar a verdadeira identidade. Então é sobre reposicionamento, identidade, reconstrução interna, alinhamento espiritual, amém? Porque muitas vezes nós sobrevivemos à dor, passamos, somos fortes, aguerridos, mas às vezes nós nem nos percebemos que realmente quando chega lá na frente, nem nós nos reconhecemos mais. E o Senhor quer que realmente nós possamos viver uma totalidade de identidade, uma totalidade de verdade, daquilo que Ele construiu ao nosso respeito, daquilo que Ele preparou para nós, daquilo que Ele desejou para nós, daquilo que Ele projetou, daquilo que Ele escreveu para os nossos dias, amém? Então existe uma grande diferença entre eu sair da dor ou conseguir liberar um perdão, sair daquele vale de dor, de angústia, né? Quando perdemos alguém amado, sofremos. Há uma diferença de eu conseguir me reposicionar e sair da dor e de voltar para mim mesma, né? Porque muitas vezes nós saímos da dor, mas saímos com um olhar distorcido. Então a dor, ela não muda só as nossas emoções, ela redefine muitas vezes a nossa identidade. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Isaías, no capítulo 55, eu vou ler aqui o verso 8 e o verso 9, que diz assim a palavra de Deus: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz Jeová. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Né? E pensamentos aqui, né? Ele quer dizer planos, uma forma de pensar. Então o problema não é só o que você sente, é a forma como você aprendeu a pensar sobre si. E o Senhor está dizendo que os pensamentos e os planos dele são muito superiores para a minha vida e para a tua vida. Então o Senhor deseja o que de nós? O Senhor deseja que a gente viva essa plenitude que Ele tem para nós. E quando a ferida vira uma identidade cravada em nós, né? Quando uma experiência passa a definir quem somos, é muito perigoso, é um caminho perigoso, porque isso se chama, na psicanálise, identificação da ferida. Identificação com a ferida. Eu começo a me identificar com aquela dor, a minha mentalidade começa a se identificar com aquela dor. E aí eu já não passo mais apenas a sofrer a dor, mas eu passo a me enxergar através da dor. E aí quando a gente se enxerga através da dor, tudo é distorcido. Às vezes uma pessoa não nos rejeitou, mas na minha visão distorcida eu me sinto rejeitada. Às vezes eu já olho e falo, serei abandonada de novo, porque a minha visão está distorcida, porque a dor, né, porque eu me identifiquei com aquela ferida de tal maneira, a ponto de não me enxergar mais, a ponto de não me encontrar mais, a ponto de não conseguir mais me colocar em um lugar de liberdade, em um lugar de uma visão ampla, do futuro, do presente também, do presente e do futuro que Deus planejou e projetou para a nossa vida. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas
capítulo 22. Eu vou ler o verso 31 e o verso 32 com você, que diz assim a palavra de Deus. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. E é tão interessante a palavra, porque Jesus sabia que Pedro falharia, que Pedro negaria, que Pedro quebraria emocionalmente. Jesus conhece a minha história, conhece a tua história, conhece as minhas marcas, as tuas marcas, conhece as marcas de Pedro. Mas Jesus não lida com Pedro por aquela percepção de erro, de fracasso, de dor. Jesus lida com Pedro através de um caminho de... Jesus tinha um propósito para a vida daquele homem. Ele seria pescador de homens, ele seria um profeta usado por Deus. Então a ótica de Cristo a respeito dele não era a ótica dele. Jesus sabia tudo o que aconteceria, inclusive que ele o negaria. Mas Jesus não olhava para Pedro nessa ótica. Vai lá em João, no capítulo 21, acompanha comigo aí em casa, em nome de Jesus, amém? Abre a tua Bíblia, se concentre nesse tempo que o Senhor quer ministrar teu coração. Lá em João, no verso 21, vamos lá em João 21, no verso 15. Vai dizer assim a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tomou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Na versão original aqui da palavra, a palavra quer dizer que Pedro responde assim para Jesus. A primeira vez que Jesus pergunta a ele, Pedro, tu me amas? Pedro responde, te admiro. E aí Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? E ele diz, te admiro, Jesus. E aí pela terceira vez Jesus pergunta e ele muda a pergunta, perguntando a Pedro com a sua resposta. E ele diz, Pedro, você me admira? E Pedro responde, tu o sabes de todas as coisas. Porque naquele momento, Pedro não tinha esse sentimento de amor por Jesus. Ele não conseguia expressar dessa maneira. Mas Jesus manda ele apacentar as ovelhas, os cordeiros. Jesus está dizendo, apacenta o povo. Eu vou lhe dar pastores para você cuidar. Jesus está dizendo, eu já coloquei autoridade sobre a tua vida, Pedro. Eu estou te dando um envio. Deus tem mais para a tua vida. E a ótica, muitas vezes distorcida, nos impede de viver o que Deus tem para nós. Eu tenho vivido um tempo de busca no Senhor, de que eu desejo ardentemente viver, romper, um grande romper. E eu tenho clamado para que nada venha distorcer a minha ótica. Quantas vezes eu me olhei e pensei, não tenho como, não posso, não consigo. Mas hoje, não é porque eu me sinto capaz, mas eu sei que aquele que me chamou me faz capaz. Eu sei que aquele que me chamou e me enviou me torna capaz. Ele já escreveu os dias ao meu respeito. O povo, quando estava lá em Israel, o povo de Israel, quando estava lá liberto, foram livres. Mas aí eles começam a reclamar do maná. E aí eu penso, Senhor, a mente deles ainda era uma mente de escravidão. Eles sofreram tantos anos ali naquele processo de escravidão. Eles ficaram tanto tempo ali aprisionados naquele lugar de dor, de escravidão. E aí quando eles estão em liberdade, né? Vivendo algo novo do Senhor, algo novo dos céus, e o Senhor estava provendo sobre eles mantimento, a mentalidade deles era ainda de escravidão, porque eles falam, olha, eu tenho saudade, porque lá eu tinha manjar para comer, tinha carne, mas lá eu era escravo, lá eu era um escravo, eu não tinha liberdade para ir e vir, para me tornar, para ser.
No mundo, Satanás jaz do maligno, ele escraviza as pessoas, então ele rouba o direito de ir, de vir, de ser, de existir. E o Senhor não, o Senhor nos convida a um tempo, a uma vida de liberdade, aonde Ele quer que nós possamos ser a essência, aquilo que Ele determinou para nós. Então no Senhor nós precisamos entender que é tempo de viver em liberdade. É tempo de viver em liberdade. Amém? Não é mais tempo de andar cativo, aprisionado. Não é mais tempo de andar vivendo debaixo de uma ótica completamente distorcida. Vai com a sua Bíblia lá comigo em Gênesis 35. Gênesis 35, 9 e 10, a palavra de Deus vai dizer assim: Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome, e ele lhe chamou Israel. E eu quero declarar nessa noite que o Senhor te chama Israel de Deus. O Senhor não te vê pela dor, o Senhor não te vê pela ótica distorcida. Satanás lança mentiras de que somos incapazes, de que não vamos vencer, de que não vamos conseguir, de que somos aquilo que determinaram ao nosso respeito. Mas essa noite o Senhor nos convida a uma verdadeira identidade. E eu entendo que nesse momento da vida de Jacó, o Senhor não está dando um novo nome, o Senhor está estabelecendo um nome que já era para ele. Jacó já tinha perdido, Jacó já tinha sido enganador, Jacó já tinha sido enganado pelo sogro, Jacó já tinha passado por tantas coisas. E aí chega um momento crucial para a vida daquele homem, que continuou obedecendo ao Senhor. E o Senhor estabelece sobre Jacó o nome dele. Nome esse que você entende, que o Senhor inventou, que o Senhor criou depois? Não! Quando o Senhor sabia da existência de Jacó, o Senhor já sabia que ele seria Israel. O Senhor já sabia os dias e a história daquele homem, assim como o Senhor sabe os seus dias e a tua história. Então a culpa prolongada, o abandono, todas as situações e marcas, elas vão criando uma falsa identidade. E eu quero declarar que nós vamos parar de viver isso. Vamos parar de dizer isso, vamos parar. Muitas vezes a nossa própria boca profetiza e profere palavras que nos atrasam, que nos levam, nós paramos de viver aquilo para ser aquilo. E eu quero dizer que nessa noite o Senhor tem um retorno de identidade para a minha vida e para a tua vida. E como é que nós voltamos para a verdadeira identidade, pastor? Não é algo fácil, porque requer mentalidade renovada, restaurada, transformada. Requer muito de nós, requer força. Requer também tempo de consagração ao Senhor. Precisamos ouvir a voz de Deus, abrir a palavra que é verdade para nós. E a palavra vai estar recheada de exemplos que vai nos ministrar, que vai nos fortalecer no dia mau. E a primeira coisa que eu quero ministrar ao teu coração nessa noite, para voltar à verdadeira identidade, é reconhecer as falsas identidades. Amém? Como assim reconhecer as falsas identidades? Eu preciso descobrir e eu preciso saber quem eu não sou. Eu preciso saber quem eu não sou. Eu preciso reconhecer quem eu não sou. Eu preciso saber que, independente do que as pessoas dizem ao meu respeito, essa nasceu de um lar pobre, miserável, vai ser miserável. Essa nasceu de um lar de desgosto, de pais separados, nunca vai casar, nunca vai ter uma família. Essa foi rejeitada, vai ser rejeitada. Essa foi abandonada, é digna de pena. Essa foi traída, nossa, vai viver com a cabeça abaixada pro resto da vida. Não, eu preciso começar a reconhecer as identidades falsas contra a minha vida. E eu preciso me olhar e ver o que eu não sou. Eu tenho uma identidade, uma paternidade espiritual. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores me chamou de filha, me adotou. E eu vou andar entendendo que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, então eu preciso olhar para mim e saber quem eu não sou. Eu não sou abandono, eu não sou a ferida, eu não sou a dor, eu não sou o que dizem que eu sou. Eu sou aquilo que Deus me chamou para ser. Eu sou Israel de Deus em nome de Jesus, amém? A cura começa quando você para de chamar de personalidade aquilo que nasceu como mecanismo de defesa. Muitas vezes nós construímos,
mecanismos de defesa, e de repente aquilo se torna uma definição. Nos definimos por aquilo. E eu quero declarar desde já na autoridade do nome de Jesus que está sendo quebrado da tua vida. Está sendo denunciado no altar de Deus nessa noite. Eu quero declarar resgate de identidade nessa noite. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, para eu retornar à minha verdadeira identidade, aquela que Deus escreveu ao meu respeito, aquela que o Senhor está doido para me ver viver, para me ver romper, para um tempo novo, para coisas novas. E é separar a experiência da minha identidade. Eu preciso aprender a separar a minha dor, a minha marca. Eu preciso aprender a separar aquilo que me afastou muitas vezes do Senhor, aquilo que me afastou dos meus sonhos. Quantas coisas em determinados momentos da nossa vida nos levam para longe dos nossos sonhos. E aí a gente se encontra num lugar de nem sonhar mais. Por que você não sonha? Porque eu não me sinto digna, porque eu não tenho o direito de sonhar. Na autoridade do nome de Jesus eu quero declarar nesta noite, volte a sonhar sonhos grandes, porque você vive debaixo da cobertura de um Deus grande. Amém? E aí nós vivemos com aquela coisa de que não podemos. Eu preciso separar aquilo que é experiência de marca e dor e daquilo que é a minha identidade no Senhor. E eu faço isso o quê? Transformando a minha mente. Aquilo que foi acontecimento não pode se tornar uma definição na minha vida. Eu sou rejeitada, eu me sinto rejeitável. Eu falhei, eu sou um fracasso. Amados, nós sempre vamos falhar. Haverão dias maravilhosos, haverão dias que tudo vai dar certo, haverão dias que eu vou me levantar e tudo vai fluir de uma maneira maravilhosa, e haverão dias que eu vou me levantar e parece que falo, meu Deus do céu, aquele povo que diz, eu levantei com o pé esquerdo. Tem dia que tudo vai dar errado, tem dia que eu vou orar, vou me posicionar, vou adorar, mas vai ser aquele dia de guerra, de luta, de batalha, e eu vou falhar, mas não significa que eu sou fracassado, fracassada porque eu falhei. Porque hoje eu não consegui, aí amanhã eu vou desistir. Não, eu venho declarar da parte de Deus sobre a tua vida nessa noite. Não desista de você, não desista dos seus sonhos, não desista da história que o Senhor escreveu ao teu respeito. Uma experiência e um dia difícil não pode se tornar a sua identidade. O que aconteceu com você faz parte da tua história. Muitas vezes vai ser lembrado, vai virar testemunho no altar, mas não vai doer. Amém? Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. A terceira coisa que eu quero ministrar à tua vida é que para eu voltar à minha verdadeira identidade, eu preciso substituir a voz da ferida pela voz da verdade. A voz da ferida qual é? As mentiras que Satanás lança sobre nós dia após dia. Porque ele já é destruído, derrotado e quer nos derrotar, nos tragar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o caminho que ele quer para as nossas vidas. Mas eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus, a voz de Cristo, a voz do Mestre que me chama todos os dias. Abre a sua Bíblia comigo lá em Romanos. Romanos capítulo 12. Verso 2. Eu não vou demorar nessa live hoje, aguenta aí, amém? É rápido o que Deus tem para a tua vida nessa noite. Romanos 12, 2 vai dizer assim a palavra de Deus: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu preciso substituir a voz, da dor, da ferida, pela voz da verdade de Deus, que é o quê? Não é só eu falar, tá bom, eu vou assistir essa live, amém, glória a Deus, aleluia, não. Todos os dias viver a verdade da palavra, renovando a tua mente. E aí, por que é que na palavra a gente vai ver tanto o Senhor falando, Deus fala tanto na palavra, eu te escolhi, eu te chamei, eu te amei, eu te adotei, eu te justifico, eu cuido de você, sou eu quem te justifico. Porque Ele está declarando sobre a nossa vida. E eu preciso me apropriar desta verdade todos os dias da minha vida.
No dia que você se levantar e se lembrar daquela dor, daquela rejeição, daquele abandono, daquela ferida, daquela marca, das palavras que vieram sobre a tua vida na infância, declarando que era tudo perdido, que você nasceu miserável e assim seria, que você nasceu num lugar de dor, assim seria, que você nasceu bastardo e assim seria. Você vai se colocar no lugar da autoridade que Deus já delegou sobre a tua vida e vai dizer, não, eu tenho uma identidade, Ele me escolheu, Ele me chamou, Ele me justifica, é Ele quem cuida dos meus dias, Ele quem vai cuidar do meu amanhã e é com Ele que eu vou avançar. É no Senhor e na palavra de Deus que nós encontramos a nossa verdadeira identidade e sentido para a nossa existência, amém? Para você que vai ver essa live que não conhece Jesus, eu te digo, Ele é maravilhoso. Ele cuida, Ele ama. Ai, não vou ter luta com Jesus. No mundo teremos provações, teremos lutas, mas com Ele não tem como o nosso barco naufragar, amém? Glória a Deus, aleluia. Em quarto lugar, eu preciso aprender a habitar a identidade antes de senti-la. O que é isso que você quer dizer, pastora, com isso? Habitar a minha identidade antes de eu sentir. Que sentido faz isso? Às vezes nós estamos em um lugar da nossa vida, em um lugar da nossa existência, que nós precisamos que alguém nos ame. O dia que eu for amada, nesse dia eu vou me olhar no espelho, tudo vai fazer sentido, eu vou me achar bonito, eu vou me achar bonita, eu vou me sentir lindo, eu vou me sentir maravilhosa. Mas hoje a palavra de Deus para a tua vida é: primeiro você vai se sentir amado, amada. Você vai habitar essa identidade. E depois você vai sentindo, vai compartilhando, e Deus vai cuidando, e Deus vai preparando o bom encontro, e Deus vai encaminhando todas as coisas na tua vida. Mas nós precisamos entender que precisamos nos sentir, precisamos ser. Antes mesmo que alguém venha fazer que a gente se sinta. Eu quero declarar que toda dependência emocional da tua vida está sendo quebrada, cancelada e anulada. Amém? Em nome de Jesus, você não precisa que alguém te diga que te ame para você se sentir amada, amado. Você não precisa que alguém te diga que você é lindo, que você é inteligente, que você consegue, para que você se sinta assim. Na autoridade do nome de Jesus, habite esta identidade hoje. Tome posse com garra dessa identidade hoje, em nome de Jesus. Aleluia! Quando Pedro fala, quando Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Jesus, eu te admiro. Pedro nem sabia o que estava dizendo. Mas Jesus já sabia quem Pedro seria. E eu quero declarar da parte de Deus sobre a tua vida nessa noite. Pode ser que você está ouvindo essas palavras, está aí conectado nessa live. E deve estar achando, depois tudo vai ser da mesma maneira, do mesmo jeito. E eu quero declarar sobre a tua vida. Deus já sabe o que Ele tem ao teu respeito, amém? Não desista de você. Em nome de Jesus. Não desista daquilo que você tem construído, não desista dos seus sonhos, não desista. É noite de voltar para a sua verdadeira identidade. E o Senhor tem para nós um tempo de cura, de restauração. E eu já quero declarar o Espírito Santo de Deus visitando corações aí nessa live. Eu não sei quais foram as palavras que você ouviu ao longo da tua vida que te fizeram ou desistir dos seus sonhos, ou desacreditar de você mesma, ou te levar para tão distante da tua identidade. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer que somos amados, somos escolhidos. Ele já escreveu os nossos dias, Ele sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Ele sabe os pensamentos que Ele tem ao teu respeito. Ao teu respeito. Abre comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que fizeram coisas novas. E por que é que, como servo e serva de Deus, eu estou aqui com o Senhor, caminhando com Ele, e mesmo assim, não consigo me identificar, não consigo me tornar, não consigo ser, não consigo agir da maneira que eu gostaria, não consigo. Eu venho dizer da parte de Deus para a tua vida, para a minha vida e para a tua vida nessa noite. É noite de reconstrução, é noite do Senhor trazer a essência de volta. Devolver a verdadeira essência que Ele tem preparado para nós.
para a minha vida, para a tua vida, para o teu futuro. Nós vamos viver os sonhos de Deus e os nossos sonhos em Deus, quando nós entendermos quem realmente somos. Quando a nossa identidade, ela se tornar a nossa verdade. Quando não houver mais dúvidas de quem somos. E aí, por mais que alguém diga para você, você vai dizer, eu sei quem eu sou. Eu sou Pedro, escolhido. Eu sou Israel de Deus. Ele me amou primeiro. Ele me ama. Ele pode patrocinar os meus sonhos, porque eu estou sonhando nele. Amém? E essa é a palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Eu quero que você medite. E depois, se você tiver tempo, é uma live curta, assista de novo. E comece a orar e buscar no Senhor essa nova mentalidade, porque a nossa mente precisa ser transformada para que a nossa visão seja mudada. E em primeiro lugar, eu quero que você aí da sua casa, do trabalho, onde você estiver, você declare comigo: hoje eu volto para a minha verdadeira identidade. E tome posse disso em nome de Jesus. Declare que você não é a sua dor, que você não é a sua queda. Muitas vezes as pessoas vão olhar e falar, caiu, né? Quem é? E o Senhor está lá com o braço forte e estendido para te levantar. E o Senhor ministra no meu coração que vidas estão sendo levantadas pelo poder dele nesta noite, amém? Eu não sei o que o mundo tem dito ao teu respeito, eu não sei o que a tua família tem dito ao teu respeito, eu não sei o que você ouviu na tua infância, eu não sei quais foram as tuas marcas, as tuas dores, mas eu sei que aonde a restauração do Senhor chega, a nossa visão começa a ser transformada e eu paro de me enxergar pela dor e começo a me enxergar pela verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade para a minha vida e para a tua vida. E na palavra de Deus, a verdade que é para mim e para você é que você é amado, que você é escolhido, que Ele cuida de você, que Ele já escreveu os teus dias, dias de paz, os teus sonhos. O Senhor ministra muito o meu espírito desde essa semana sobre sonhos, desistências de sonhos por conta de impossibilidades, por conta de uma identidade desconstruída. E eu quero declarar da parte de Deus nessa noite, você não vai permitir que Satanás roube a tua verdade. E eu quero orar por você nessa hora, eu quero te convidar aí onde você está. Se você puder dobrar os teus joelhos, se você não puder, feche os teus olhos, erga as tuas mãos aos céus, em um sinal de rendição ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se coloque prostrado com um coração ministrável e aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele é onisciente, onipresente, Deus que está aqui, Deus que está aí contigo. E eu sei que o Senhor vai visitar mentes e corações nessa noite, para um tempo poderoso de renovação, de retomada de essência e identidade na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar nesta noite, eu quero te bendizer. Paizinho amado, eu clamo por cada um que está conectado aí nesta live. Eu clamo por cada vida que está online. Eu clamo por cada identidade desconstruída a partir da dor, por cada visão que foi deformada, deturpada. Eu clamo, Senhor, e eu declaro, vai tocando os olhos dos teus filhos, vai tocando os olhos dos teus filhos, vai tirando toda a venda dos olhos, aonde Satanás colocou uma máscara de engano, de mentira, dizendo você é triste, você é derrotado, você é fracassado, você não vai ser ninguém nessa vida, você não vai dar certo. Eu declaro o Senhor tirando essa lente enganosa, essa lente mentirosa. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus o Senhor tirando os tampões dos ouvidos agora. Todas as vozes que você tem ouvido, que tem dito que você não vai conseguir, eu declaro, há uma identidade nova dos céus te esperando, há uma identidade nova de Cristo, há uma identidade que o Senhor deseja estabelecer hoje sobre a tua vida. Rabashiri Kalamanai.
O Espírito Santo de Deus está ministrando corações. O Espírito Santo de Deus está ministrando o meu espírito. E eu declaro sobre a tua vida. Paizinho, vai, Senhor, vai naquelas marcas e feridas que deformaram a identidade dos teus filhos, que contaram uma mentira tão profunda a respeito deles, que eles passaram a viver debaixo deste engano e mentira. Mas hoje o Senhor os convida a uma liberdade, aos olhos sendo lavados, aos ouvidos sendo abertos. Todas as vozes de engano, todas as vozes de maldição, todas as palavras de maldição malditas, liberadas, eu declaro sendo quebradas agora, canceladas pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro a boa mão do Senhor te tocando a tua mente, renovando a tua mente, renovando as tuas expectativas nos céus. É uma noite de renovação. Comece aí do teu lugar, da tua casa, onde você estiver. O Senhor me autoriza e ministra o meu espírito. Começa a colocar os teus sonhos antigos, aqueles sonhos que você desistiu e falou, não é possível para mim, porque a minha identidade estava construída na dor. Eu declaro, começa a trazer para a existência. Pega um papel, uma caneta, profeticamente começa a escrever. Toma posse, porque eu sinto a presença de Deus. Escreve os sonhos apagados. Escreve os sonhos que você rasgou papel. Escreve esses sonhos de novo e coloca diante do altar de Deus, porque a tua mente sendo renovada, a tua identidade sendo restaurada, você vai começar a enxergar os caminhos que Deus já preparou para você. Você vai conseguir enxergar os caminhos que o Senhor vai te guiar, te direcionar para viver. Eu declaro, aonde haviam mentiras e amarras de Satanás impedindo vidas de sonharem, eu declaro, volte a sonhar. Volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar com uma nova mentalidade restaurada, transformada. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Quando a gente começa uma live, a gente nem imagina como essa live vai terminar. Mas ela é conduzida e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor me manda dizer, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Muitas vezes nós nos enxergamos com a mão ressequida, uma mão limitada, mas o Senhor vê as nossas mãos abertas, prontas para realizar. E enquanto estamos ali vendo aquela limitação, não avançamos, mas aí o Senhor vem e olha e fala, meu Deus, que perfeição que eu criei, e eu declaro mãos liberadas para avançar. Na autoridade do nome de Jesus, as tuas mãos, erga as tuas mãos aí onde você está e declare, minhas mãos não são ressequidas, minhas mãos estão liberadas. As minhas mãos estão liberadas, cheias de autoridade dos céus, e todo impedimento da minha mente, o Senhor nesta noite leva a minha mente cativa aos seus planos e sonhos ao meu respeito, e eu vou ter poder de realização para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu libero essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Eu profetizo um grande poder de realização. Eu declaro e profetizo um novo tempo de uma mentalidade sendo, pastora, quando acabar essa live, tudo mudou na minha cabeça. Não, todos os dias você vai ler a palavra, todos os dias você vai buscar aos céus
e o Senhor vai renovando a tua mente todos os dias, para a glória do nome dEle. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus e glorifique o nome dEle aí onde você estiver. E diga assim: Jesus, eu tomo posse nesta noite desta verdade para a minha vida. Que a tua palavra seja o meu alimento diário. E que quando eu desligar esse computador ou celular, eu não venha dar ouvidos para as mentiras do inferno ou para as mentiras que eu construí através da dor. Mas eu venha abrir a tua palavra e ver e sentir todo o teu amor e graça derramado sobre mim. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso é o que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. E eu quero te dizer uma coisa, que o Senhor te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas todos os dias. Compartilhe essa live, assista de novo, quantas vezes necessária, mas tome posse desta verdade. E a nossa próxima live, que será a 5ª live, amém? Nós estamos em uma jornada, ciclos terminam em mim. E se você quer viver um novo ciclo, você vai terminar essa jornada comigo, amém? A última live vai ser no mês de novembro, amém? A próxima live vai ser dia 27 de julho, às 20 horas, com o tema Como a mente volta para o padrão. Porque mesmo depois de entender, de sentir e de decidir mudar, nós conseguimos às vezes ainda voltar para o mesmo lugar. Então você não pode perder a próxima live, que Deus tem algo novo para você, amém? Nós vamos começar aqui na ICF, dia 7 de julho, nossa semana profética. Nós teremos do dia 7 ao dia 12 cultos todos os dias. Adoração, palavra profética liberada sobre as nossas vidas. Então eu quero te convidar a participar desse tempo conosco, amém? Que a boa mão do Senhor te abençoe e te guarde. E que a sua semana seja de bênção, renovação da tua mente, para a glória do nome do Senhor Jesus. Receba da parte de Deus, tome posse dessa verdade. Deus te abençoe. Fica com Deus.